Olá, boa tarde. A polícia pode pedir a exumação dos 9 bebês mortos no Hospital da Ubra desde o início do ano. O objetivo é apurar se os casos têm relação com a técnica de enfermagem Vanessa Pedroso. Ela foi presa no final de semana sob a acusação de aplicar morfina em 11 recém-nascidos. O advogado de Vanessa entrou com habeas corpus pedindo que ela seja colocada em liberdade. Ele afirma que a confissão dada à polícia não tem valor como prova. Os bebês estão internados na UTI neonatal do Hospital em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre. O estado de saúde dos recém-nascidos é estável. Um ainda respira com auxílio de equipamentos, mas não corre risco de morte. A mãe de um deles, Franciele Dornelles, ficou desesperada quando soube o que havia acontecido. Eu fiquei desesperada. Acho que todas foram assim, né? Porque de uma hora para outra ficaram sem nada, sem respirar, roxinho. E a gente não podia ver, não podia na hora. Fiquei muito desesperada. Não só eu, mas todas as mães. Esta outra mãe conta que ficou traumatizada. Essa mulher é louca, ela tem que estar em algum lugar assim, não. Eu fiquei traumatizada com tudo isso agora. Quero justiça, né? Que a justiça seja feita. É isso que eu quero. O primeiro recém-nascido a apresentar um quadro de parada respiratória ocorreu há mais de uma semana. Os outros 10 casos semelhantes começaram a surgir a partir da última segunda-feira. Os médicos trabalhavam com a hipótese de uma infecção hospitalar. Essas crianças estavam sendo expostas a algum tipo de substância que estava causando então esse quadro clínico. A suspeita de envenenamento só foi confirmada depois da realização de um exame toxicológico. O diagnóstico revelou a presença de 2 sedativos potentes no sangue e na urina dos bebês, morfina e diazepam, que não haviam sido prescritos pelos médicos. Na mesma hora, a direção do hospital acionou as autoridades de saúde e policial. O hospital precisa do apoio judicial que foi encaminhado no sentido de que nada desta ordem poderia acontecer no mundo. Durante a investigação, a polícia encontrou uma seringa com resquícios de morfina na pochete da técnica de enfermagem Vanessa Pedroso Cordeiro, de 25 anos, que foi presa em flagrante. E ela faz relatos que é uma mescla, um misto de religiosidade, problema crônico familiar, de trauma familiar, problema de suicídio, tentativa de suicídio na família e uma não aceitação dela não ser médica. Hoje a Justiça analisa o pedido de liberdade provisória solicitado pelo advogado de Vanessa. A prisão, a defesa entende que foi arbitrária e temerária. Entendeu? Até porque, baseado em cima de um suposto confissão, a suposta confissão da Vanessa, que essa confissão, perante o delegado, perante o escrivão e perante o defensor constituído, em momento algum ela confessou. Agora a polícia quer saber se outros recém-nascidos também foram vítimas da técnica de enfermagem. O chefe da investigação pediu à direção do hospital uma listagem dos últimos 12 meses de bebês que nasceram saudáveis, tiveram uma parada respiratória e morreram. Olha, e é preciso investigar também a conduta dessa enfermeira em outros hospitais por onde ela passou, por onde ela trabalhou. Daqui a pouquinho a gente vai ter uma entrevista ao vivo aqui no SBT Rio Grande para responder a pergunta que todo mundo se faz nesse momento. Como é que uma pessoa com a capacidade de agir como essa enfermeira agiu foi trabalhar num hospital? E após o choque da notícia de que uma técnica em enfermagem aplicou morfina em 11 bebês recém-nascidos no Hospital da Ubra e que não se sabe ao certo se ela foi responsável por mortes acontecidas na maternidade, o que todo mundo se pergunta é como uma pessoa assim estava trabalhando em um hospital. Eu queria aqui até fazer uma ressalva. Eu chamei antes a Vanessa Pedroso Cordeiro, de enfermeira. Na verdade, ela é técnica em enfermagem, ou melhor, nem isso, né, pela conduta dela. Ela é uma pessoa perigosa. Bom, a gente pergunta então se teria sido possível evitar esse tipo de loucura. E para falar sobre este assunto, nós vamos conversar ao vivo com a psicóloga Claudine von Saltiel. Boa tarde, doutora Claudine. Boa tarde. Doutora, boa tarde a todos. Pois é, nós estamos diante de uma notícia estarrecedora, na verdade, não é? Essa técnica em enfermagem, se é que a gente pode dizer que ela é técnica em enfermagem, é porque foi formada, mas tem uma conduta, na verdade, de uma pessoa desequilibrada. Poderia ter sido detectado esse problema psicológico dela, que viesse ela ser uma pessoa perigosa numa maternidade ou hospital, através de entrevistas e admissão no hospital, por exemplo?
Sim, Juliana, isso teria a possibilidade de se detectar, pelo menos avaliar um pouco da personalidade dela através de entrevistas no momento da contratação, né? Entrevistas individuais, até mesmo atividade em grupo, bem como aplicação de testes. Pois é, qual é o procedimento correto na hora da contratação de uma médica, de uma profissional como essa? Existe alguma peculiaridade em relação às outras profissões? Não, o ideal, né, e isso independente da profissão, né, seria um protocolo onde pudesse se aplicar a testagem, né, só que a testagem sozinha também não é possível a gente avaliar, por isso a importância de uma boa entrevista individual, bem como ver o indivíduo participando de atividades em grupo. Principalmente para profissionais da área da saúde, onde estão lidando com a vida humana. É necessário também um acompanhamento durante a execução dos trabalhos, revisões periódicas? Sim. Algo nesse sentido? Sim, isso seria importante, a continuidade depois de avaliações pela equipe de RH do hospital, né, com acompanhamento periódico de seus funcionários. Agora, é possível que ela tenha se passado por uma pessoa normal, sem problema psicológico nenhum, enganado a todos durante todo esse tempo? Isso eu, a princípio, não conheço, né, a pessoa. A gente não sabe se ela realmente tem um comportamento, uma conduta antissocial ou daqui a pouco tem uma conduta delirante. Mas se, né, no decorrer do trabalho dela fosse feito algumas avaliações, poderia, inclusive, aparecer na entrevista alguma dessas condutas, sejam elas antissociais, sejam mais delirantes. Pois é, agora, a senhora está à distância, como a senhora já acabou de relatar, mas é possível fazer um diagnóstico prévio, assim, do que leva uma pessoa, uma enfermeira, a aplicar esse tipo de medicamento em criancinhas recém-nascidas? Isso poderia se ter uma breve noção no momento da entrevista, ver a conduta dela, até porque pela história dela ela já trouxe alguns problemas, história pregressa de problemas familiares, tentativas de suicídio, então me parece ser uma pessoa que já vinha com um histórico de doença mental importante. O que fica claro é a necessidade de um acompanhamento especial na hora da contratação, né? Com certeza. Muito obrigado pela sua entrevista. Tá bom, obrigada.